Saudações pessoal, Juliano Antoniolo. Imagina o que seria você consumir uma ração de sobrevivência que foi feita, que foi produzida há 100 anos antes daquela data que você estava consumindo. Pois é, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o Hardtack, ou biscoito de marinheiro, biscoito de marujo, como ele também é conhecido. Então se preparem porque tem muita coisa legal para a gente falar nesse vídeo. O biscoito de marinheiro, como eu falei para vocês, é uma ração de sobrevivência que tem sido utilizada aí há vários séculos por inúmeras pessoas em inúmeros países e em várias circunstâncias. Ela foi utilizada, como o próprio nome já diz, por marinheiros que precisavam de um tipo de alimento que fosse durar bastante durante a viagem, já que eles não sabiam quando que eles poderiam ser reabastecidos, e várias dessas tripulações em diversos momentos dependeram quase que única e exclusivamente dessa ração de hardtack ou de biscoito. Na verdade, biscoito de marujo, hardtack, é um nome que foi cunhado há mais pouco tempo. Esse aqui era conhecido e chamado basicamente de pão, porque é uma farinha de trigo com um pouquinho de sal, quando tivesse, que era acrescentado aí para ajudar também a aumentar o tempo de vida útil dele. E como eu já falei para vocês, esse aqui não tinha intenção de ser uma super refeição com um paladar bastante sofisticado, igual a gente está acostumado hoje em dia com as rações de sobrevivência, ou as rações de emergência. Em geral, isso aqui também é bem duro para ser comido cru. E se a pessoa não tiver os dentes muito bons aí, é capaz de acabar perdendo um pedaço do dente. Então, uma maneira bastante comum de consumir esse tipo de alimento era colocando ele ali no ensopado, amolecendo ele também no vinho, o pessoal costumava fazer isso, ou misturando aí com um pouco de chocolate quente. Enfim, há várias formas de você utilizar isso aqui como alimentação, misturando aí no preparo de uma outra refeição. Durante vários conflitos militares aí do século XVIII, a ração, o hardtack, também foi utilizado pelas tropas de infantaria de vários países. No século XIX, esse tipo de ração aqui, esse tipo de alimento, foi utilizado na Guerra de Secessão Americana, quando foram produzidas ali milhares desses tipos de biscoitos. E a Guerra de Secessão Americana aconteceu na década de 1860. Acontece que 100 anos depois, durante a Guerra do Vietnã, alguns militares americanos chegaram a consumir aqueles mesmos biscoitos hardtacks que tinham sido feitos há 100 anos antes para a Guerra de Secessão. Esses militares consumiram esses biscoitos. Life's a bitch, ain't it? E eles estavam perfeitos, preservando assim todos os valores nutricionais que eles tinham desde o primeiro dia em que eles tinham sido produzidos lá na década de 1860, ou seja, uma ração que durou 100 anos. E na verdade, a vida útil desse tipo de alimento, desse tipo de ração, pode ser indeterminado desde que você tome alguns cuidados e preserve o alimento longe da umidade. Na verdade, a água, a umidade é o grande inimigo aqui desse tipo de ração. Mas se você conseguir acondicioná-lo de forma que ele fique livre da umidade, pode ter certeza que daqui a 100 anos esse biscoito vai estar tão bom e tão comestível quanto ele está agora. Quer dizer, considerando que ele é um biscoito bastante duro. Para vocês verem aqui, ó, a dureza dele. Mordei um pedacinho aqui. É bom. É um tipo de pão simples, tá? A grande questão é que isso vai durar muito tempo. Muito tempo. E eu precisava fazer. E eu já estava querendo fazer uma ração dessa para participar, para ser utilizada no projeto, sobre o qual eu já tenho falado aí em vários vídeos aí ao longo desses últimos meses, e resolvi gravar um vídeo mostrando para vocês como que eu produzi isso aqui. Eu poderia ter deixado o biscoito, por exemplo, bem mais grosso. Alguns ficaram bem finos, deixa eu ver, vocês podem comparar, ó. Esse aqui está mais fino do que esse. Como não é para venda, para comercialização, não tem problema ver essa diferença no tamanho e no peso, já que é para mim mesmo. Mas a ideia
é de que eles não fossem muito grandes nem muito volumosos para facilitar o transporte. Vocês estão vendo que eles têm esses buraquinhos aqui, ó, todos eles têm. Isso aí é para permitir que a umidade saia e ele não estrague, né? Porque se ficar umidade aqui dentro, pode ser que ele exploda a crosta aqui em cima e aí não vai, para poder preservar por mais tempo, não é a situação ideal. Também não fiz esses biscoitos em grande quantidade, porque esses aqui vão ser consumidos muito rapidamente, eu não vou estocá-los para utilizar futuramente. No entanto, eu vou produzir depois uma quantidade, um volume muito maior, porque aí sim eu vou querer ter bastante desses biscoitos para utilizar no meu projeto e para deixar estocado aqui também, como uma ração de emergência mesmo. E aqui está um outro grande valor da gente saber preparar esse tipo de ração, que é muito simples, muito básica e que pode durar muito tempo, principalmente para os sobrevivencialistas, para pessoas que estão interessadas em terem aí algum tipo de autonomia, caso a gente se veja em uma situação de ruptura social e econômica, em que o acesso aos bens de consumo como alimentos industrializados se torne mais difícil e você acabe tendo que em algum momento lançar mão da produção desse tipo de ração, desse tipo de alimento para ser utilizado aí durante esses momentos de tribulação, vamos dizer assim. Como eu já falei, são usados aqui ingredientes muito simples e muito básicos, como água, sal e farinha de trigo, mas quando esses biscoitos eram feitos antigamente, geralmente eles usavam, segundo as minhas pesquisas, farinhas da pior qualidade. Em alguns casos, eles misturavam também algum outro tipo de farinha de outro cereal para poder aumentar um pouco a massa, ou quando eles não tinham muito farinha de trigo, e isso acabava também aumentando o valor nutricional, né, já que você ia colocar outro tipo de cereal ali. Eu não sei se isso vai alterar ou não o tempo de vida útil dele. Eu acredito que não, né, desde que o cereal esteja bem moído ali, livre de umidade, se ele assou por tempo bastante, eu acredito que isso não vai alterar o tempo de validade dele, simplesmente pelo fato de ter sido adicionado um outro cereal ali, não. Mas, como eu já falei para vocês, em relação à minha experiência, eu quis preparar esse material aí, esse biscoito de marujo, da forma mais básica, mais simples possível. Lembrando que, durante a minha pesquisa, eu vi que em alguns casos nem o sal era acrescentado. Às vezes era só a farinha e a água mesmo, e não tem como ser mais básico do que isso. E para preparar a minha ração de emergência, aí, o Hardtack ou biscoito de marujo, eu usei uma receita que está aqui, ó, no meu caderno de anotações de campo. Então usei essa receita, como eu já falei para vocês, eu costumo anotar e ilustrar tudo que eu faço em termos de pesquisa, seja de plantas, de bushcraft, ou no caso aqui, por exemplo, a produção desse tipo de alimento. Então fica tudo anotado aí. Eu reproduzi exatamente a receita que estava lá no meu caderno e deram aqui 17 pedaços. Eu utilizei um copo lagoinha para poder deixá-los redondos dessa forma. E assim, então, eu consegui 17 pedaços desses biscoitos aí, utilizando uma receita muito básica que vocês vão ver agora. Os ingredientes estão aqui, ó. 2 colheres de sal, a receita está falando 1,5 colheres de chá, né? Mas eu vou colocar 2 colheres de chá aqui de sal. Cerca mais ou menos aí de 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento e aproximadamente aí 3/4 de uma xícara de água. E a gente vai começar essa mistura. Mais farinha aqui, poder deixá-la um pouco mais consistente, mas ela estava muito molhada, deixar um pouco mais seca agora, até a massa chegar no ponto aqui de não estar grudando na mão. Antes ainda estava grudando, ainda está grudando um pouco, se precisar coloca um pouco mais de farinha. Bom, deu isso aí, ó.
Essa bola de massa tá bem firme agora, não tá mais grudando na mão. Agora eu vou pré-aquecer o forno. Enquanto isso eu vou passar essa massa aqui no rolo também. Dessa receita eu consegui extrair aí 17 biscoitos, mais ou menos, deve ter aqui uns 6 milímetros, talvez um pouco mais. E agora o que a gente tem que fazer são furos aqui no meio deles, de todos eles, de fora a fora, atravessando para o ar poder sair e eles não estourarem aí durante o processo de que a gente for assar e eles ficarem completamente secos. Então, foram feitos todos os furos, mas está tudo prontinho aí para ser levado ao forno agora e assar. Eu tenho aqui um pouco de chá de hibisco com um biscoito. Eu quebrei uns 2 biscoitos e deixei de molho aqui por uns 5 minutos. Dá para ver que tá mais macio por fora, pelo menos. Lá dentro ele ainda tá duro, mas aqui a superfície eu já consigo tirar, ó. Ela já derrete, tá vendo? Já fica fácil de pelo menos roer. Vamos ver como é que tá lá dentro agora. Tá mais macio, mas pode ficar mais tempo de molho. Vou deixar aqui mais uns minutos de molho para ver se amolece mais. Mas em relação ao que ele era originalmente, esses 5 minutos aqui já deixaram ele bem mais macio do que estava antes. Apesar de que o miolo dele ainda estava bem duro. Mas vamos ver daqui a pouquinho, mais uns 5, 10 minutinhos, aí a gente vê como que é que vai ficar a questão da maciez, do Hardtech. Bom, já se passaram 10 minutos, vamos ver agora, eu esquentei mais um pouco a caneca ali no micro-ondas. Vamos ver como é que ficou. Ó, a consistência já parece que está bem mais macio ao toque. Está bem quente aqui ainda, na verdade. Vamos ver aqui a borda. Realmente já está bem mais macio. Bem mais macio. Muito bom. Chá de hibisco. Eu diria que agora está perfeito. Chegou numa consistência boa. Tá macio bastante. Não é duro mais. Não é duro demais para poder mastigar. Se eu deixar aqui mais uns 5 minutos, ele ainda vai ficar mais macio, vai ficar mais mole. E se eu colocar isso aí para ferver no sopão, ele vai, obviamente, se desfazer lá dentro e engrossar esse caldo. Então, se eu tiver umas folhas aí comestíveis, misturar isso aí com água e o Hardtech, eu consigo fazer um sopão de improviso ali com algum valor nutricional acrescentado
ao Hardtech, na medida que eu vou colocando vegetais que possam enriquecer aí em termos de nutrientes, né, a nossa refeição. Então eu diria para vocês que estou bastante satisfeito com o resultado da minha experiência do Hardtech. Sensacional. E agora eu quero saber de vocês. Vocês já conheciam esse tipo de ração, o Hardtech, o biscoito de marujo? Vocês já prepararam, chegaram a fazer alguma vez ou conhecem alguém que já tenha feito isso aí? Vocês estão dispostos a tentar reproduzir essa experiência em casa e fazer desses biscoitos aí, caso vocês ainda não tenham tido essa oportunidade? Eu recomendaria vocês a tentar pelo menos uma vez lá para ver como que fica. Vocês vão ver que vale a pena. Então deixa aí embaixo agora nos comentários agora a sua opinião sobre tudo isso que eu falei para vocês. E claro, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem o seu like aí agora, apertem o botão de gostei, se inscrevam no nosso canal caso vocês ainda não sejam inscritos e façam parte do nosso clube de membros, para vocês terem uma interação mais próxima comigo. Esse aqui foi o Juliano Toniolo, a gente se vê no mais, minha gente. Um grande abraço.